estão? Como foi o domingo de vocês? Que bom vê-los aqui na casa de Deus para adorá-lo, para agradecê-lo e também para ouvir a voz de Deus. Acho que está dando eco no microfone ainda, é isso? Vocês estão percebendo ou sou eu aqui? Um pouquinho? Ele está ajeitando ali. Eu quero também saudar aos nossos amigos que estão nos acompanhando pela transmissão no YouTube. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus também chegue até vocês, na verdade, Ele se manifeste até vocês. Quero mandar um abraço especial também para minha mãe que está me assistindo, mandou ali. Boa noite, mãe, Deus te abençoe aí. Sempre que pode estar assistindo o filho, né? Mãe tem dessas coisas. E que bom que você veio aqui, porque você veio por uma razão apenas. Deus te chamou, porque Ele quer falar com você essa noite, mais uma vez. E é isso agora que iremos fazer. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas. Nós ontem estudamos Lucas capítulo 10 e ontem eu não mencionei, mas hoje é a continuação do sermão de ontem. Ontem nós estudamos Lucas capítulo 10, hoje nós vamos estudar Lucas no capítulo 11. Lucas no capítulo 11, abra a sua Bíblia, onde você estiver, ou ligue no celular, no smartphone, ponha no modo avião, porque Deus tem uma mensagem para nós essa noite. Lucas, no capítulo 11. Todos encontraram? Estão aí atentos à palavra? Feche os seus olhos e vamos falar mais uma vez com o nosso Deus. Nosso bom Deus e Pai, nos achegamos mais uma vez, do jeito que estamos, ao Teu trono de graça. E nos achegamos a Ti, gratos por mais um dia que o Senhor se manifestou em nossas vidas, nos dando alimento, nos dando o que vestir, nos dando bênçãos onde estivemos durante esse dia. O Senhor protegeu os Calebes que estavam na ação hoje, durante o dia, ali numa revitalização de 2 residências. Te louvamos, Senhor, porque a Tua graça nos alcançou. E te agradecemos porque podemos estar aqui reunidos com a Tua palavra aberta, com um propósito, de ouvir a Tua voz. Para tanto, nós estamos aqui. Temos alguns pedidos em nosso coração. Tu sabes o que queremos para essa semana, alguma coisa no trabalho, uma resolução de conflitos na família, uma cura. Ouve agora a prece de cada um que traz à mente um pedido a Ti, Senhor. Nós queremos colocar tudo isso diante de Ti e agora descansarmos seguros que Tu nos ouves e nos atenderá para a glória do Teu nome. E agora sim, que nossa mente possa estar centrada na Tua palavra e que o Santo Espírito nos ilumine para que possamos compreender a Tua palavra, e ao compreendermos e sabermos o que Tu queres para nós, possamos colocar em prática no nosso dia a dia, Senhor. Mais uma vez te pedimos perdão, e pedimos que Tu nos aceite, e tudo isso o fazemos gratos, porque te pedimos na certeza que Tu nos ouve e nos atenderá, porque o fazemos no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Amém. Lucas capítulo 11, versículo 1, se você acompanhar, está escrito assim na minha versão. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Vamos parar aqui e ver um pedido interessante, porque revela algo que os discípulos queriam muito de Cristo. Sabe, os discípulos ali convivendo com Jesus, não pediram a Ele que Ele os desse bênçãos materiais, que Ele os ensinasse a operar milagres, mas eles suplicaram que Jesus os ensinasse a orar. E você sabe, tão bem quanto eu, que Jesus era um exímio pregador, não é verdade? Um mestre da oratória, falava a multidões, pessoas ficavam atentos ao que ele falava. Mas esses discípulos
não pediram para Jesus um curso de oratória, um curso de didática. Mestre, como o Senhor faz para ter a atenção dessas pessoas? Não, não foi isso que eles pediram. Eles pediram para Cristo ensiná-los a orar. Que pedido incomum, não é verdade? Você frequenta a igreja há quanto tempo? Ou você está por aqui, mas se você já viu por aí algum curso, algum treinamento de como orar? Você já viu por aí? Eu não vi, eu cresci, vamos dizer assim, na igreja adventista e nunca vi. Obviamente há muito treinamento para instrutores bíblicos, para dar estudo bíblico, para pregar, mas treinamento que ensinem as pessoas a orar, eu nunca vi, nem ouvi falar. Bom, esse foi o pedido dos discípulos que nós vimos aqui na sua palavra. Mas o que motivou esses discípulos a pedirem isso a Jesus? O quê? Pois uma coisa é certa, os que o levou a pedir para que ele ensinasse a ter essa relação com Deus, obviamente foi o exemplo de Jesus, porque ele era um homem de oração. E quando nós olhamos para o livro de Lucas, a gente vai perceber que Lucas, ele descreve vários momentos importantes em que Jesus orava, porque para ele a oração era como um respirar. Se você olhar no capítulo 3 de Lucas, versículo 21, você vai ver que Cristo orou pelo seu batismo, que então dá início ao começo do seu ministério. Lucas capítulo 5, no verso 16, você vai ver que Jesus se retirava para lugares solitários a fim de orar. Ele realizava várias vigílias de oração. Quando, inclusive, ele precisou escolher os seus discípulos, o 12, ele não escolheu a seu bel prazer, ele foi orar. É o que a gente vê em Lucas, no capítulo 6, no verso 12. Ele sempre subia ao monte para orar, Lucas capítulo 9. E até mesmo na cruz, ali no ápice da sua dor, do seu sofrimento, da sua entrega, do seu sacrifício, as suas primeiras palavras e as suas últimas palavras foram uma oração ao Pai. Ele era um homem de oração. E Cristo, mesmo sendo Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, ele não se privou do poderoso recurso da oração. O livro Caminho a Cristo, página 94, vai dizer: se o Salvador dos homens, o Filho de Deus, sentia a necessidade de orar, quanto mais devemos nós, débeis e pecadores mortais que somos, sentir a necessidade de fervorosa e constante oração. Quanto mais nós precisamos falar com Deus através da oração. Esta era uma atividade de Cristo, era um estilo de vida, era uma comunhão inalterável que ele tinha com Deus. Ele tinha uma dependência contínua com o Pai por meio da oração, o que resultou em uma vida permanente guiada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo guiou a Cristo, porque você sabe que ele encarnou sendo Deus, mas ele não tomou isso para si, não achou por bem, como vai dizer Paulo vai dizer, ele não quis ser para sempre, vamos assim dizer, como Deus, no sentido de estar ali recebendo glória, se apegar àquilo. Não, ele veio e escolheu não utilizar dos seus próprios poderes como Deus. Ele escolheu depender do Pai, por meio da oração e sendo guiado pelo Espírito Santo. Oração, Espírito Santo. E no Evangelho de Lucas a gente vê justamente essa evidência, como vimos da oração, mas vemos a evidência da atuação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Você pode ver Lucas capítulo 3, que o próprio Cristo é ungido no seu batismo pelo Espírito, como você sabe, ali como numa forma de pomba. Quando ele vai ao deserto para ali passar pelo seu teste, é o Espírito que o conduz, e é o Espírito que dá forças a ele para derrotar as tentações de Satanás. Lucas, no capítulo 4. O próprio Cristo, então, é dirigido pelo Espírito, quando retorna
do deserto e começa a pregar e inicia seu ministério na Galileia. E ele declara, em Lucas, no capítulo 4, verso 18, que ele foi ungido pelo Espírito. E como resultado dessa atuação do Espírito Santo na vida de Jesus, a Bíblia, o Evangelho de Lucas vai dizer no capítulo 5, no versículo 17, que o poder do Senhor estava com ele para curar. Para curar. Como eu mencionei, por ser Deus em carne, Jesus poderia ter utilizado, poderia ter feito uso dos seus atributos divinos, mas ele escolheu depender do Espírito Santo em tudo, em tudo. Foi uma escolha dele em estar ali sob a guia do Espírito em todos os momentos. E ele, para quê? Para ele mostrar e para ele ser o nosso maior e perfeito exemplo. Sabe o que isso nos mostra? Que você, que eu, devemos buscar ter esta mesma comunhão com Deus, por meio da oração e por meio do agir do Espírito Santo. Todas as manhãs Cristo se comunicava com seu Pai, por meio da oração, e todos os dias ele recebia um novo batismo do Santo Espírito, todos os dias, sabe? O que isso também me mostra? Que o batismo do Espírito Santo, a ação dele não é um fato isolado, recebi uma vez, um dia, ontem estive aqui pregando, aquela minha comunhão com Deus de ontem não serviu para hoje. Se hoje eu não buscasse a Deus, eu não teria o Espírito Santo como meu guia. Hoje eu busquei e compreendi a palavra, isso não me serve para amanhã. Não é assim, Deus falou com você, você foi batizado pelo Espírito hoje, pronto, já está ali, você vai ter o Espírito para sempre. Não, e vemos casos na Bíblia, o próprio rei Saul recebeu o Espírito Santo e achou que aquilo era suficiente, até que ele se deu conta que o Espírito Santo havia o deixado. Então é algo diário, essa questão da oração deve acontecer conosco, dia após dia, e nós devemos pedir, por meio da oração, o derramamento do Espírito Santo, e eu volto a dizer, todos os dias, a oração é um estilo de vida. E sabe, quando os discípulos pedem isso a Cristo, eles não estavam querendo que Jesus ensinasse a eles um mantra, para que eles repetissem todos os dias as mesmas coisas. Nós bem sabemos, está aí escrito, a oração modelo, a oração do Pai Nosso, e nós aprendemos muita coisa na didática, na forma que ela foi construída, mas ela é um exemplo, ela não é um mantra, não é algo que eu tenho que estar repetindo, de decorado, como se isso bastasse. Não, a oração genuína é o abrir do coração a Deus como um amigo. É isso que faz a diferença. Falar com Deus e buscar a ação do Espírito Santo. Porque veja comigo, eles pedem a Cristo que os ensine a orar. E Jesus, ao receber esse pedido dos discípulos, para justamente ensinar eles a orar, o próprio Cristo faz um apelo a eles. Versículo 9, Lucas 11 ainda, olhe comigo, acompanhe comigo, oração, Espírito Santo, e aí Jesus agora responde no versículo 9, e a gente vai ler até o versículo 13. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará no lugar de peixe uma cobra? Ou lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Versículo 13, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o quê? Lhe pedirem. Lhe pedirem. Sabe, não existe nenhuma outra passagem na Bíblia onde Jesus, de forma tão carinhosa,
tão terna, nos incentive a pedir algo. Não há. Você pode pesquisar. Esse é um texto que Jesus dá ênfase, e nos convida a nós pedirmos a Ele, ao Pai, uma coisa. Entanto que Ele menciona 9 vezes Ele menciona que em nossas orações devemos pedir pelo Espírito Santo. Ou seja, Ele quer enfatizar como nós devemos agir, caso queremos ser preenchidos pelo Espírito. Quando Ele usa aqui esses 3 verbos, pedir, Ele usa 5 vezes, buscar, Ele usa outras 2 vezes, bater 2 vezes. Só que aqui no verso 13, a última vez que Ele faz essa pergunta, quando Ele usa, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Quando a gente vai na palavra grega, aqui, expedir, na verdade, ele está conjugado no tempo contínuo, ou seja, não é, quanto àqueles que lhe pedirem como uma vez, pediu e está tudo certo, você vai receber. No grego quer dizer assim, para aqueles que estão pedindo, vamos dizer assim, ou seja, é um ato contínuo, pedindo. É algo que nós temos que fazer sempre, buscar a Deus em oração, o mais urgente batismo pelo Espírito Santo. E não há nenhuma outra dádiva, nenhum outro presente que Cristo queira dar a nós, senão a plenitude do Santo Espírito agindo em nossas vidas. É isso que Ele coloca aos discípulos, depois deles pedirem, para que Cristo os ensinasse a orar. E Ele falou, vocês peçam, e eu quero dar o maior presente que vocês podem imaginar, o Espírito Santo guiando suas vidas. Sabe, essa bênção do Espírito Santo, ela está acompanhada de todas as outras bênçãos que você pode pensar, imaginar ou querer. Essa bênção é dada a todos aqueles que entregam sua vida a Cristo e passam a buscá-lo continuamente, viver em dependência dEle. Então, como orar? Primeiro ponto, buscar o Espírito. Obviamente, a oração não é algo repetitivo. Muitas vezes a gente acha que somos os maiorais porque dizemos assim, não, toda manhã eu falo com Deus. Toda manhã eu falo com Deus. Não durmo também sem falar com Deus. Sério, como é que você fala com Deus? Aí geralmente é assim, Pai, obrigado por mais um dia, porque o Senhor protegeu, guardou, abençoe essa noite, obrigado, amém. Aí quando acorda no outro dia, Senhor, mais um dia, obrigado pela noite, abençoe meu trabalho, meus projetos, em nome de Jesus, amém. Aí vira um mantra. Aí vai orar pelo alimento, Senhor, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Às vezes nem pensa, fica uma reza, uma repetição. Não é isso oração. Oração é quando você busca a Deus de fato, saber o que Ele quer e buscar primordialmente, o Espírito Santo. Porque junto com o Espírito Santo, todas as outras coisas que você pensar, imaginar, serão dadas, todas. Para tanto, para nós recebermos o Santo Espírito, é necessário também nós fazermos a nossa parte. Porque Cristo está falando, peçam. Então, o primeiro ponto, para nós recebermos o Espírito Santo, a primeira coisa é sentir necessidade dEle, de ter o Espírito Santo em nossa vida e pedir por Ele. Quer o Espírito Santo? Você orou hoje para o Espírito Santo guiar a tua vida? Para guiar teus planos dessa semana? O que você vai fazer, o que você vai comprar, o que você vai comer? Você pediu a orientação do Espírito Santo? Porque nós compreendemos que no plano da salvação foi distribuído entre as pessoas da divindade o que cada um faz. Deus Pai, Cristo Jesus morreu, sacrificou, agora está no santuário celestial, e quem nós temos aqui atuando em nosso meio é a pessoa do Espírito Santo. Ele que convidou você a vir aqui essa noite. Ele que falou ao teu ouvido, filho, filha, vai à igreja central, sei que você está cansado, mas vai lá, porque eu quero falar contigo. Você tem buscado por Ele? Às vezes nós não buscamos, mas Ele insiste em falar conosco, no nosso subconsciente, na nossa consciência, falando, filho, não faz isso. Aí você fica assim, aquela voz, não, mas eu vou fazer isso. É o Espírito Santo. Então, a primeira coisa que nós devemos
fazer para receber o Espírito Santo é sentir a necessidade, pedir por Ele, orar em busca do Espírito Santo. A segunda coisa que devemos fazer para termos a plenitude do Espírito Santo em nossa vida é abandonar o pecado e os maus hábitos. Sabe, nesse curto espaço de preparação para o ministério, eu tenho ouvido já muitas coisas. E sabe, quando eu sento para conversar com alguém, eu nunca e jamais farei uma coisa: dizer o que a pessoa tem que fazer. Nunca farei isso. Eu abro a palavra e leio a Bíblia. Mas sabe o que é interessante? É que sempre as pessoas já sabem o que tem que fazer ou o que tem que deixar. Na maioria das vezes. Obviamente tem casos que a pessoa está encegueirada e aí é necessário um conselho, uma explicação da palavra, mas possivelmente, provavelmente, você já sabe o que te afasta de Deus. Você sabe o que você tem feito que não é do agrado de Deus, porque Ele já tem te comunicado isso muitas vezes, e mesmo assim você insiste em fazer coisas que não é do agrado de Deus. Por quê? Para quê? Um prazer momentâneo, mas que deixa um vazio enorme. É hora de nós abandonarmos esses maus hábitos, abandonarmos o pecado que sabemos que é contra a vontade de Deus, para que nós possamos receber o Espírito Santo em sua plenitude. Abandone, em nome de Jesus. Ele te chamou aqui essa noite para dizer: filho, filha, está na hora de largar isso. Está na hora de fazer diferente. Ou você vai querer continuar sofrendo por causa disso quanto tempo? Abandonar. E o terceiro passo também, para nós recebermos o Espírito Santo em sua plenitude, termos uma vida guiada pelo Espírito Santo, é nos despojar, é nos esquecermos de nós mesmos. Como assim? Isso vai contra, porque é interessante, eu acompanho as redes sociais, enfim, desde que eu me entendo por gente, e a filosofia de coaches, enfim, de todas as coisas, não, você tem que ser feliz, você tem que buscar sua vontade, você tem que buscar o que te faz feliz, é isso que é dito. O eu, mas quando eu olho para a palavra, para Cristo Jesus, a gente percebe que não é o eu que importa, não é o que eu quero, mas o que Cristo quer, o que Deus quer para mim. É isso que importa. Geralmente, e na verdade isso faz parte da nossa natureza, eu quero trabalhar para ganhar um salário, para eu ter um carro melhor, para eu ter uma casa melhor, para eu comprar uma roupa melhor, e isso vira uma coisa frenética. Vou trabalhar, e você vai se acumulando de trabalho, e vai querendo mais coisa, e quando você está vivendo só para satisfazer os teus prazeres. Vou me matar trabalhando, não vou à igreja no domingo, não vou à igreja na quarta, porque eu tenho que terminar essa atividade. Veja, eu não estou dizendo que isso é errado, mas para quê? Quando eu converso com jovens, eu sempre pergunto para eles, porque isso serviu para mim, para que você quer isso? É para você mesmo? Eu tinha uma coisa na cabeça, eu formei na minha primeira graduação em 2011, e aí eu tinha um mantra, eu fiz bacharelado em Direito, e quem é da área, conhece, sabe que é um mundo assim, de cova de leões, assim, um querendo engolir o outro, e eu tinha uma coisa: eu quero ser milionário, eu quero ser rico, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ter poder e tudo. E aí uma vez uma pergunta me quebrou, porque eu falava: eu quero montar meu escritório, eu quero ser rico, milionário. Aí uma amiga olhou para mim e falou assim: tá, mas para que você quer ser milionário? Assim mesmo a pergunta dela, olhando para mim. E aí quando ela perguntou, eu fiquei assim, não sabia responder. Aquilo que eu falava constantemente: quero ser milionário, que eu olhava, quero ser rico. Não sei. Às vezes nós fazemos coisas que nem sabemos para que estamos fazendo. Por quê? Porque eu quero para mim, eu. Mas a palavra diz que nós devemos nos despojarmos de nós mesmos, desse egoísmo, de querer a coisa centrada para mim. Cristo não viveu assim? Inclusive, ele não chegou um momento que a humanidade dele gritou, e eu posso pensar que: papai, eu não quero isso, eu não quero morrer, porque eu posso ficar separado para ti eternamente. A humanidade dele gritou, mas ele disse: mas não seja feito conforme eu quero, mas conforme a
tua vontade. E eu? Não, eu quero desse jeito. Nunca receberei o Santo Espírito se eu não tiver humildade, submissão e falar: Senhor, eu quero isso, mas eu não quero que seja da maneira que eu quero, tem que ser como tu queres. Se despojar do eu, do egoísmo. E o quarto e último ponto, para nós recebermos o Espírito Santo em sua plenitude, é eliminar de nosso meio toda a dissensão, todo o ressentimento, toda a mágoa que há em nós, todo relacionamento que há, algo que eu tenho com algo contra a pessoa, algum ressentimento, alguma briga, uma discórdia, elimine isso da sua vida em nome de Jesus. Porque se eu tenho alguma coisa contra meu irmão, contra minha irmã, como poderei receber o Espírito Santo? Fez isso para mim lá em 2005, nossa, eu não consigo olhar para esse irmão. Não, por quê? Porque em 2005 fez isso, me roubou, ou fez isso, está remoendo até hoje. Não. É hora de, pelo poder de Deus, pedir que Deus coloque a paz e o amor para curar essas feridas. Sabe, já tem um tempo que eu entendi isso na minha vida. E eu digo que a oração, de fato, é um estilo de vida, porque a oração não é todo momento eu estar ajoelhado em tal, Senhor, e ali, não é isso. O estilo de vida de oração é em todo momento eu sair, entrar no carro e falar: Senhor, me guia. Senhor, estou indo para a igreja, qual o melhor trajeto? Senhor, me leva por aqui. Senhor, eu vou comprar essa roupa. Qual é a roupa que eu vou comprar? Essa aqui está cara, está boa de preço. Senhor, eu vou falar aqui com o meu chefe, ilumina a minha mente. Eu não preciso estar ajoelhado, mas estou sempre na mente, conversando com Deus. Senhor, como é que vai ser? Me ajuda, estou vendo. É um estilo de vida. E quando você passa a viver assim, Deus vai te dar o Espírito Santo. E com Ele, todas as maiores bênçãos que você pode imaginar. Quer uma casa nova? Quer um carro novo, um emprego bom? Pede uma coisa só de Deus: o Espírito Santo. Busca o Espírito Santo, que Ele vai te dar, se for para a glória dEle, ou Ele vai te fazer entender que não é isso que Ele quer para a tua vida, e você mesmo vai falar: tá bom, não é para mim isso. Espírito Santo. No meu primeiro ano no seminário de teologia, lá na Faculdade Adventista do Paraná, eu sofri uma injustiça tremenda, mas tremenda, não tinha feito nada e recebi um esculacho daqueles, mas algo assim violento que eu fiquei sem reação. E depois que passou um tempo, eu fui ouvir de novo o áudio, eu fiquei louco. Pensa, tinha saído do meu escritório, lá naquela outro sistema, você sai sendo dono do seu negócio, você vai entender o que é submissão, e eu já queria ali, e eu já tinha esse relacionamento com Deus, eu chegava para Deus: Deus, mata esse homem que fez isso comigo. Orava para Deus. Se não mata, tira ele da obra. E orava todo dia, e assim, e falava para os amigos: vou entrar com uma ação por assédio moral contra esse professor. Vou entrar, porque é inadmissível isso que ele faz. E eu sou uma pessoa assim, bem enérgica, assim, raivosa, e orava, mas levava a Deus, porque eu já tinha entendido que tudo que eu tenho que fazer na vida é falar com Deus antes. E os pedidos loucos também levam a Ele, e falava: Deus, mata esse homem. E no processo, pedindo para Deus, eu fui entendendo as razões que as coisas foram acontecendo na minha vida. Obviamente, continuo discordando do que aconteceu, mas entendi que aquilo no momento era necessário para que eu amadurecesse e crescesse. Resultado disso tudo, Deus não matou aquele homem, não tirou da obra. E no último ano do seminário, eu tive a alegria de estar participando de uma surpresa de aniversário para esse pastor e amigo. Isso é do homem? Não, do Espírito Santo. Por quê? Porque eu resolvi colocar tudo na mão dele. E eu tenho tantas outras histórias de sonhos que Deus realizou na minha vida, a partir do momento que eu começo a pedir uma coisa só: o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que me trouxe aqui até Florianópolis.
à Igreja Central, ao Distrito Central. Não foi eu que pedi. E tantas outras bênçãos. E eu sou grato a Deus. E eu abro meu coração a Deus para cada coisa. As coisas que me deixam chateado, as coisas que me deixam triste. Quantas vezes chorei com Deus. Quantas vezes. Mas sabe, não tem coisa melhor que isso. Porque quando você se despoja do seu eu e vai em submissão pedindo o Espírito, sabe o que é mais incrível? Ele te responde. Ele fala contigo. Ele te mostra a real e você entende muitas coisas na tua vida que o ensegramento do teu eu não entende. Por quê? Porque nós não aprendemos a falar com Deus. Não seguimos o exemplo de Jesus. Cristo quer ser o teu melhor amigo. Ele te trouxe aqui para lembrar isso. Para que você possa abrir o coração a Ele. Falar, Pai, esse casamento está acabando comigo, se for o caso. Pai, meus filhos estão dando dor de cabeça. Meu trabalho, eu não sei o que fazer na faculdade. Pai, eu quero fazer isso e não consigo. Me ajuda. Se derrame a Ele. Abra o coração, rasgue. Eu não sei orar. Deus está acessível. Basta você falar, se concentrar nele, que Ele vai responder a tua oração. E quando você pedir, eu reitero, pelo Espírito Santo e passar a viver dele, você vai viver como eu vai poder falar como eu falo hoje. Eu olho para trás e digo, Senhor, que é isso? Quantas coisas maravilhosas, mas tudo para a glória do teu nome. É assim que Ele quer que você comece a semana. E eu te desafio a fazer isso essa semana. Amanhã cedo, começa. Acorda 5 da manhã, se você sai 6, se sai 7, acorda sozinho, vai para um lugar, vai para um canto, sai. Se não tem canto na tua casa, sai da tua casa e fala para o teu esposo, para os teus filhos, que tu vai dar uma caminhada e sai falando com Deus. Deus, olha, tem isso, tem aquilo, poxa, eu estou sofrendo aqui, Deus me ajuda. E me conta depois, se Ele se manifestou na tua vida ou não. Me conta, eu estarei aqui para ouvir a tua resposta. Nós iremos cantar o hino justamente que fala sobre isso. Falar com Deus. E Ele veio aqui para te lembrar desse relacionamento que Ele quer ter contigo. E enquanto